Entendeu? É muito prazeroso saber o que eu produzo, que nós conseguimos transformar em alimento, está indo para a casa das pessoas, está alimentando, tá nutrindo as pessoas. E nesta quarta-feira, 21 de julho, o mercado da soja na Bolsa de Chicago terminou o dia com certa estabilidade. Ao longo do dia, foi testando os lados positivo e negativo da tabela para justamente finalizar o pregão em campo misto e, como eu disse, bem próximo da estabilidade. Os preços do milho e do trigo voltaram a subir. Inclusive, o trigo foi o líder das altas aí nesta quarta-feira na Bolsa de Chicago. Para a gente entender essa movimentação e principalmente os reflexos disso para o nosso mercado aqui no Brasil, a gente convidou o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, para estar conosco e nos explicar um pouco mais, portanto, destes preços. Seu Ginaldo, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Olá, Carla, boa tarde. Boa tarde, amigos. Tá dando eco, Carla. Tá dando eco, É, seu Ginaldo? tá dando eco. Eu vou baixar um pouco aqui, porque eu acho que eu já Isso. baixei, mas de qualquer maneira, meu cordial boa tarde a todos vocês. Agora tá normal. Legal. Tivemos aí um dia, até certo ponto, volátil, como tem sido todos os outros dias aí, né? Pegamos uma segunda-feira altamente volátil, ontem o dia também foi volátil, e hoje foi um pouquinho diferente, o mercado trabalhou com basicamente 10 de baixa, 10 de alta, e nisso é tudo aí, nós tivemos aí alguns fatores que pesaram. No milho, toda essa celeuma aí desse grupo de senadores que querem naturalmente fazer com que o milho não entre mais na composição de etanol, isso vai ser uma briga muito grande, uma briga futura, e isso não vai acontecer esse ano, mas começa a inibir até certo ponto preços. Isso não é bom para os produtores, não é bom para o mercado de milho. Já no caso da soja é um pouquinho diferente. Muita gente ainda tem deixado de lado, não tem citado isso, mas é importante citar que a questão do biodiesel, aí entra a soja para o ano que vem. E para o ano que vem, o Biden pode simplesmente cortar o mandato, tirar a soja do biodiesel. Eu sei que isso também pode criar uma celeuma, pode discussões nos Estados Unidos, vai ser um problema que vai ser discutido. Agora, por outro lado, ele não precisa de aprovação do Senado, né? Então, Sim. esse aspecto nós temos que levar em consideração. Muito bem, esses dois fatores mexeram com o mercado para lá e para cá durante o dia. Nós tivemos também hoje confirmação de que a China comprou ontem 4 a 6 cargos de milho na Argentina, de soja, perdão, na Argentina. É fácil de entender o porquê disso. Por quê? Porque os preços naturalmente são mais saudáveis, são mais brandos, são melhores. E, quando você pega o prêmio brasileiro, setembro 120, 130, e essa soja naturalmente é para embarque setembro e outubro. Então, o outubro aqui no Brasil está 140. Então, temos aí naturalmente o dobro do preço da soja brasileira em relação à soja americana. E, com certeza, a soja argentina, mesmo com as dificuldades de navegação de Rosário até Buenos Aires, que não é vamos dizer, um trajeto enorme, são menos de 200 quilômetros. Quando chega em Buenos Aires, você já tem saída para o Atlântico, então a China está comprando na Argentina, naturalmente, a preços melhores. Então, isso também deixa o mercado um pouco brando, um pouco mais calmo em Chicago. Esses foram os detalhes que eu podia
reportar para você, Carla, no dia de hoje. Seu Ginaldo, vamos por partes, então, antes da gente chegar principalmente na questão climática, porque eu queria falar com o senhor um pouquinho além dos Estados Unidos quando a gente olha para o clima. O senhor cita essa questão dos biocombustíveis, portanto. Então, a gente tem situações aí diferentes para milho e para soja. A soja podendo encontrar ali algum espaço nessa manutenção ali dos mandatórios de biodiesel, enquanto para o milho o quadro é um pouco diferente. Quais são as suas perspectivas, sendo o senhor um conhecedor aí dessas políticas, né? E principalmente observando o atual governo do presidente Joe Biden, que tem uma agenda verde aí como promessa de campanha bastante robusta para cumprir, né, seu Ginaldo? Com certeza. Carla, como eu disse, esses senadores estão alegando que o etanol pode ser do milho substituído por outros produtos que são menos, vamos dizer, que trazem menos problemas para a natureza. E, evidentemente, isso eu entendo que vai demorar, Carla, também não vai ser assim do dia para a noite. Eles não vão conseguir aprovar isso, levar isso ao Senado e aprovar esse ano. O caso do biodiesel é mais complexo, como eu disse. O ano que vem o Joe Biden simplesmente pode cortar sem levar ao Congresso. Mas tudo isso são fatores. Imagina você se eles tirarem o etanol, tirarem o milho da composição da mistura de etanol. O milho, a quantidade que quando você olha o supply demand, você vai ver que o milho para etanol é uma enormidade. E também isso na soja vai influenciar. Então, claro, mesmo que o Joe Biden é um elemento assim, um presidente que defendeu sempre a questão da natureza, o verde, ele também não consegue também aprovar isso do dia para a noite e aprovar facilmente. E os interesses políticos, os fazendeiros não vão aceitar isso com muita facilidade. Não é assim. Imagina você cortar, te retirar o etanol, o milho do etanol. O que vai acontecer? Os preços do milho desabam e isso seria um desastre para a economia, principalmente para o meu oeste americano, o produtor americano é milheiro, não é sojeiro. Então isso criaria problemas. Então eu não creio que isso vai acontecer esse ano. Não creio que o Joe Biden também, mesmo podendo, vai mexer na soja assim com tanta facilidade. E eu creio que nós temos que olhar o clima daqui para frente, que é isso que mais está segurando o mercado. Na minha opinião, é isso aí, Carla. Seu Ginaldo, a gente está falando de adversidades climáticas e de preocupações com o clima que não estão restritas só aos Estados Unidos, embora, obviamente, que o andamento dos preços na Bolsa de Chicago, eles estejam muito atrelados ao que acontece no meio oeste americano, lá no Corn Belt, mas há problemas de clima e há preocupações com a produção de grãos em diversas partes do mundo neste momento, principalmente quando a gente olha para trigo também, né, seu Ginaldo? O que vai acabar contaminando, no melhor sentido da palavra, os seus mercados vizinhos, né? Com certeza. Você olha, por exemplo, o Canadá. O Canadá vivendo aí temperaturas de 32 graus, isso é uma coisa que eles não estão habituados, não estão acostumados com isso. E o Canadá tem uma de canola, vamos dizer, de 20 pode vir para 12, pode vir para 13. Nossa. Então, tudo isso aí está sendo afetado. Você vai para a Rússia, você tem problemas com o trigo russo. O trigo americano, por exemplo, você viu as condições de lavouras boas e excelentes que foram divulgadas aí. Sim. Nós estamos com condições de lavouras extremamente cheias de problemas, cheias de dificuldades. No caso do trigo, estou me referindo. Então, tudo isso aí está criando um problema sério. Nós tivemos quebra aqui no Brasil, muito sério, a questão das geadas, a questão do clima, a questão das chuvas, na Argentina também. Então, o mundo inteiro está se sentindo um pouco o peso das quebras que estão acontecendo. Evidentemente, tudo isso
dar suporte aos preços dos produtos nas bolsas correspondentes em seus países de negociações. Eu vejo, Carla, que nós temos que prestar muita atenção daqui para frente, porque nós estamos entrando numa época, numa fase, por exemplo, hoje, de ontem para hoje, você olha, por exemplo, os mapas climáticos, pegando as Dakotas e pegando o Nebraska, descendo numa linha reta, você tem temperaturas aí de 40 graus. Você Sim. dá um pulo mais ao lado, mais ao leste, você tem Minnesota já menos seco, não é tão seco. Iowa tem áreas secas nos próximos 10 dias, mas menos umidade, perdão, menos temperaturas mais agradáveis e abaixo dos 30 graus. Então, tem essas coisas que estão sendo amenizadas, Certo. mas nós estamos entrando num período extremamente perigoso. Você tem toda a polinização do milho, do corredor vamos chamar do Corn Belt, que vem lá de Nebraska, passando por Iowa, pegando uma ponta do Missouri, Illinois, Indiana e Ohio, toda aquela área ali está entrando na fase de polinização. E você tem, por outro lado, a soja começando o seu estágio mais importante, a floração e depois a formação de vagens. Esse período agora, que vai a partir de hoje, 21, até o dia 10 de agosto, é um período muito crítico e pode mexer terrivelmente com os preços, tanto para cima como para baixo. Se chover, o mercado, sem dúvida nenhuma, vai sentir, mas se não chover, nós vamos ver preços mais altos do que nós já temos visto, pelo menos para os contratos de safra nova. E isso, o principal reflexo disso, seu Ginaldo, lhe pergunto, é essa diminuição que nós temos aí no spread do mercado spot para os contratos que são referência tanto para a soja quanto para milho, para a nova safra norte-americana? Você falou do spread que existe? Entre o mercado spot e os vencimentos ali, no caso da soja, Sim, novembro. você tem aí o contrato de setembro fechando em agosto acima dos 14, Sim. tem, vamos dizer, o novembro aí a 13,90 em número redondo. Sim. Esse spread, naturalmente, também levado em consideração os estoques que você tinha, né? Sim. Que você tem previsto, que era um aperto muito grande nos estoques finais, ou seja, o carry out da safra de 2021 para 2022, que passa a ser o carry in, naturalmente, esses estoques hoje já não há tanta preocupação. Você viu que o esmagamento caiu durante os últimos 3 meses, então é muito provável que nós vamos ter um estoque aí acima de 150 milhões de bushels, que não é grande, mas não é tão pequeno quanto se falava que poderia vir abaixo dos 100 milhões de bushels. Esse spread, naturalmente, reflete o aperto que você tinha nos estoques para a safra velha, certo, e menos aperto, naturalmente, na safra nova. Agora, se o tempo realmente dificultar as coisas, esse spread vai se inverter, né, Carla? Com certeza o agosto não vai subir na mesma proporção que o novembro vai subir. Então, a gente tem que ficar de olho, porque esse spread poderá, inclusive, ser invertido, se inverter de posição. Seu Ginaldo, é exatamente isso que eu queria perguntar para o senhor. Como é que o senhor está avaliando e analisando este momento da safra norte-americana?
O senhor acredita que a gente vai ter, de fato, uma safra que chega pelo menos dentro dessas estimativas atuais do USDA? A gente está falando de 385 milhões de toneladas de milho, quase 120 ou 120 milhões de toneladas de soja. O senhor acha que a gente ainda tem espaço, tem força para alcançar esses números diante dessas áreas diferentes que o senhor colocou, ou não, a gente já vai se distanciando desse número por conta desse cenário climático? Bom, vamos separar as coisas. Em primeiro lugar, nós estamos entrando no período mais crítico. Se as chuvas vierem é uma coisa, se as chuvas não vierem é outra história. Certo. Mas o que eu quero te dizer, cara, numa análise nua e crua, o lado oeste e as planícies do norte, elas têm pedra. Você olha, por exemplo, a Dakota do Sul, tem lá qualidade da soja 20%, Dakota do Norte. E quando você olha a Dakota do Sul, você tem lá 20 e poucos por cento. Então, você tem uma diferença muito grande, uma perda muito grande, numa área que representa 17, 18% da soja. Muito bem, aquela área, indubitavelmente, tem perdas. E essas perdas vão influenciar na média geral da safra americana. Agora, o que está acontecendo é que os autistas dizem que essa compensação não é do jeito que os baixistas estão considerando, porque o mercado está dizendo que haverá uma compensação, que haverá, vamos dizer, numa média geral, a safra não sofrerá tanto, porque os estados de Ohio, Indiana, Illinois, esses estados ali, o Missouri, por exemplo, choveu muito. Nebraska, por exemplo, tem áreas de Nebraska que todo mundo fala, Nebraska tem perdas em algum lugar, mas tem áreas excepcionais. Eu tenho recebido fotos, tenho recebido uma série de informações. Sim. São áreas excepcionais. Então, essa compensação não é bem assim. Sim. Daqui para frente, se não chover nesses estados, nós podemos ter dificuldades ainda maiores. Porque aí você pode dizer, bom, mas agora Illinois está tendo quebra, a Ohio, Indiana, pode não ter a mesma produtividade que estava se pensando. Então, essa compensação ela vai ser distribuída daqui para frente. Então, nós temos que considerar que o milho que está em fase de polinização é uma coisa, e a soja que está em estado de floração e formação de vagem é outra coisa. Então, não dá para você definir a safra. É 385 milhões de milho, é 120 milhões de soja. Eu acredito que nós não vamos atingir aqueles números que o USDA colocou, 50,8 na soja. Eu não creio. Hoje, quando eu olho os estados das Dakotas, a própria Minnesota e Iowa, eu vejo que ali nós vamos ter quebra, vai baixar muito o yield ali, a produtividade daqueles estados, e que não serão compensados na sua totalidade, como muita gente vem alegando. Isso, no caso da soja, eu vejo isso. Mas tudo depende daqui para frente, então não dá para dizer agora exatamente que a soja não vai dar os 120. Eu acredito que essa produtividade de 50,8 que o USDA vem mantendo, ele vai alterar no próximo relatório de agosto. Certo. Nós temos agosto no relatório onde o USDA sistematicamente atualiza a questão de área, tá? É bem interessante nós ficarmos atentos às questões de área, atualiza também as questões de produtividade. E atualizando isso, você tem o resultado final, da safra final, os estoques de entrada já definido, porque o ano comercial americano termina dia 31 de agosto. Sim. Eu até diria para você o seguinte, que tem em anos anteriores nós já vimos que chegou o final de agosto
e não se embarcaram todas as vendas que haviam sido efetuadas para a China ou para outros países. Isso poderá acontecer também esse ano. Chegar no final de agosto, olha, vendeu mais do que se esperava, mas não se embarcou a sua totalidade. Isso deve acontecer também esse ano. Seu Ginaldo, a gente tem muitas peças ainda para encaixar no quebra-cabeça da safra americana e como a gente pontuou, problemas de clima em diversas partes aí do hemisfério norte que está com a sua safra de verão em andamento. Enquanto isso, aqui no Brasil, os negócios e os preços vão caminhando também. Como é que o senhor tem avaliado essa formação de preços aqui no Brasil e o comportamento do produtor brasileiro nesta comercialização, principalmente da safra 21-22, que me parece caminhar num ritmo um pouco mais lento do que caminhou a safra 2021 nas suas vendas? Com certeza, a safra 21-22 ela tá lenta. Essa semana nós tivemos alguns negócios aí de safra nova, também de safra velha. Esses preços no ponto, hoje nós tivemos preço no ponto de 174, 175, e depois, naturalmente, com o dólar cedeu um pouco mais, e Chicago cedeu, os preços baixaram para 172,5, 173. Então, eu diria para você que a comercialização da safra nova está muito lenta. Tem gente que avalia que não passa de 20%, e eu sou um deles. Tá? A safra velha tem muito pouca soja para negociar. O produtor está carregando da mão para a boca e está fazendo muito bem. Não se imaginava, vamos dizer assim, que o prêmio viesse assim de uma forma tão mais forte. E à medida que o tempo vai passando, vamos dizer, o chinês não está comprando aqui, ele comprou 4 a 6 navios ontem, inclusive na Argentina. Evidentemente que ele vai voltar aqui para comprar a partir de final de janeiro, embarque final de janeiro, fevereiro. Então, cara, o produtor brasileiro está participando de uma forma lenta, consciente de que ele, evidentemente, quer pegar preços melhores. Nós temos que tomar cuidado, porque se realmente o clima daqui para frente, nos próximos 20 dias, for irregular como foi, aí os preços subirão muito mais. E aí o produtor tem a grande oportunidade de vender e a sua grande produção, que é estimada para o ano que vem, de uma forma tão grande como a gente imagina que a safra brasileira poderá alcançar em 2022, cara. Ou seja, o senhor avalia que esse comportamento de uma venda um pouco mais comedida, como o senhor falou, né, o produtor participando de uma forma mais consciente dessas vendas, ele está fazendo aí uma posição acertada para esse momento, para o cenário que ele já tem ali frente aos seus olhos. Com certeza, ele está segurando a soja que tem de safra velha e está, vamos dizer, apreciando os preços, olhando os preços para a safra nova, com os olhos voltados para o clima americano. Em 20 dias, cara, nós podemos ter soja, vamos dizer, para o contrato de novembro a $15 e podemos ter soja abaixo de 13. Certo. Isso poderá ocorrer, depende do clima daqui para frente. E nesse exato momento, o clima é quente e é seco nas Dakotas, naquela região. Porém, os mapas estão em consonância, falando que, por exemplo, Iowa, Minnesota, aquela região do Wisconsin ali, as temperaturas serão mais brandas, serão mais tranquilas. Olhando o mapa agora à tarde, como eu olhei há 20 minutos antes de entrarmos aqui na entrevista, as Dakotas continuam lá com 40 graus, 39 graus, 40 graus, mas quando você vem para o leste, já está um pouco mais tranquilo. Depende de tudo do que vai acontecer nesses 20 dias. Se você entrar em agosto com clima seco e altas temperaturas, não é bom. Não é um bom sinal, aí a safra americana vai quebrar e vamos aí sim ter preços bem mais altos, cara.
Seu Ginaldo, lhe agradeço muito pela companhia nessa quarta-feira, pela análise tão completa como sempre. É sempre um prazer receber o senhor aqui para informar a nossa audiência sobre não só o que está acontecendo, mas o que pode também acontecer, aquilo que o produtor brasileiro precisa ficar atento na hora ali de entender qual será a sua formação de preços. Muito obrigada mais uma vez. Carla, disponha sempre. Um forte abraço a você, ao João Batista, ao Daniel, a todos, ao Alex, enfim, a todos vocês. Um forte abraço, muito obrigado pela gentileza e disponha sempre. Seu Ginaldo, antes da gente concluir e da gente fechar aqui a nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Crop Tour, porque o Crop Tour da Labor é um dos mais tradicionais do Brasil, lá nos Estados Unidos, só que, obviamente, por conta da pandemia, algumas alterações e algumas definições ainda estão sendo esperadas, né? Eu queria que o senhor explicasse para os nossos internautas que sempre esperam as informações do Crop Tour da Labor, o que está acontecendo diante do atual cenário imposto aí pela pandemia e quais são as previsões aí de vocês para o tour desse ano. Bom, Carla, muito bem, amigos, e Carlas respondendo sempre com prazer. Ontem, ou antes de ontem, melhor falando, o governo canadense liberou para os brasileiros devidamente vacinados a entrada a partir de 7 de setembro. A França já fez isso durante o final de semana e a Suíça já tinha feito há bastante tempo. Os Estados Unidos ainda não se manifestaram, portanto, a gente não pode assegurar com tranquilidade se o Joe Biden vai permitir a entrada de brasileiros depois do dia 7 de setembro ou antes. Eu estou torcendo que ele permita agora, já nos próximos 10 dias, ele autorize a entrada de brasileiros a partir do final de agosto. Final de agosto seria ótimo para nós, porque aí nós montaríamos o nosso grupo para fazer o Crop Tour nos Estados Unidos e também no Canadá, onde a seca dizimou trigo, soja, inclusive, e, naturalmente, canola. Então, nós estamos na expectativa de que isso possa acontecer nos próximos dias, que o governo americano venha liberar para brasileiros devidamente vacinados. Em virtude de que esses outros países, inclusive o Canadá, que é um país vizinho, já liberou para o início de setembro. Então, nós estamos aqui numa expectativa bastante grande para formarmos um grupo aí de 10 a 12 pessoas e irmos, evidentemente, fazer o nosso Crop Tour e depois dar sequência ao Crop Tour, passando por Minneapolis e seguindo para Winnipeg, Manitoba e fazendo toda aquela área agrícola que é o forte canadense, para depois voltarmos a Chicago. É esse o nosso plano, Carla. Então, não temos nada definido, mas que poderá ser definido do dia para a noite, ou temos que esperar um pouco mais pela bondade ou pela boa vontade do governo americano. Tá certo. Obrigada pelas informações, pela atualização, viu, seu Ginaldo? Eu sei que o senhor Nós avisaremos com certeza em tempo. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, viu, seu Ginaldo? Carla. Obrigado a vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Um abraço, senhor também. Obrigada pela gentileza, seu Ginaldo. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, sim. Bom, temos então conosco o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Labora, nos trazendo esse panorama do mercado nesta quarta-feira. Peso total sobre a questão climática. Obviamente que a gente tem alguns pontos ali paralelos que também chamam a atenção do mercado, como a questão da demanda ainda focada aqui na América do Sul, China tendo comprado de 4 a 6 navios de soja à Argentina, bem como a atenção também às políticas de biocombustíveis, né? Milho, com parte dali da produção de milho, que é 1/3 da produção de milho norte-americana, é destinada à produção de etanol, poderia sofrer aí alguma mudança, mas como também pontuou o seu Ginaldo, algo que deve dar uma bela de uma disputa aí longa, né, dada a importância
dessa política e dessa prática, além da produção de milho para os produtores norte-americanos, e também as mudanças que estão sendo ali estudadas para o biodiesel. Então, isso aí pesando um pouco mais para a soja. Então, esses 2 pontos, demanda focada aqui na América do Sul e a política dos biocombustíveis, permeando ali os negócios no mercado em Chicago. Em contrapartida, como eu falei, a questão climática e essas diferenças, né, nas principais regiões produtoras também chamando a atenção do mercado. O que resultou num fechamento estável para a soja e positivo para milho e trigo. Lembrando também, como disse o seu Ginaldo, entramos num período crítico para as lavouras norte-americanas a partir de agora, principalmente o milho, né, que tem julho como o seu mês principal, e o trigo que já vem sofrendo aí há semanas com as adversidades climáticas, e a soja começando agosto ali na sua fase principal de formação de vagens e enchimento de grãos, e ali então a gente vai ter preocupações que neste momento se agravam com as previsões nos sinalizando tempo quente e seco para o meio oeste americano, além das preocupações com o clima em outras partes do mundo, como o Canadá, partes da Europa, partes da China, a Rússia. Então, atenção a todos esses fatores. Aqui para o Brasil, os nossos negócios continuam acontecendo, mas neste momento de forma um pouco mais pontual, mas ainda assim a formação de preços sendo favorecida pelos bons patamares sendo observados em Chicago e pelo dólar que, apesar da baixa desta quarta-feira, ainda segue ali na casa dos R$ 5,20. No fechamento desta quarta-feira, nós tivemos ali para a soja o contrato. Vamos abrir aqui a tela. O contrato agosto, $14,39 por bushel, uma perda de 4 pontos mais 25. O setembro, 13,97, com baixa de 1 ponto mais 25. O novembro e o março subiram. O novembro fechando com 13,89, 1 ponto mais 25 de alta. O março, $13,76, 5 pontos mais 75 de ganho. No milho, as altas variaram aí de 2,5 pontos a 2 pontos mais 75 nos principais contratos, para o dezembro fechar com 5,68, o março $5,75, o maio $5,79. No trigo, que liderou as altas hoje, altas que variaram de 10,25 pontos a 11,25 pontos. O setembro, $7,10, o dezembro, $7,19, o março, $7,26, bem como no maio 2022, $7,26 por bushel. Fechamento dos grãos nesta quarta-feira, para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, informações sempre pontuais para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até a próxima. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.